gravando. Então, bom dia, gente. Bom dia. Vamos resolver os exercícios que a gente tem na semana passada. Semana passada eu passei 3 exercícios, 212, 215 e 216 da atividade, em que a gente está vendo a parte de quantidade de movimento, né? Chegamos a ver aí na última aula o que era, chegamos a resolver alguns exercícios e chegamos a ver o que é um coeficiente de restituição. E a ideia é que a gente continue com essa ideia. Então vamos lá. Questão 212, que a gente tem aí, ele fala o seguinte: um passageiro de 90 kg viaja no banco da frente de um carro e se move com velocidade de 30 km/h. O carro, cuja massa é 810 km/h, colide com um poste, parando bruscamente. A velocidade com qual o passageiro será projetado para frente, caso não esteja usando cinto de segurança, será aproximadamente d. Olá, Maria, tudo bem? Que bom de volta. Então, repetindo aí, a gente está resolvendo a questão 212. E aí, como funciona lá os exercícios que a gente vem resolvendo? Repara que eles não são muito difíceis. E eles sempre vão lidar o quê? Com uma situação que eu tenho antes, em correlação com uma situação que eu tenho depois. Ou seja, a quantidade de movimento, né, que é a mesma coisa, que eu tenho antes, vai ser a mesma quantidade que eu vou ter aí depois. Então, antes, o que eu vou ter? Antes eu tenho ali um passageiro de 90 kg viajando no banco da frente de um carro que se move a 30 km/h, que tem massa 810. Então eu vou ter que tanto o passageiro quanto a pessoa, ou no caso, né, passageiro é a pessoa, mas tanto o passageiro quanto o carro, eles vão ter a mesma velocidade, certo? Então eu posso atribuir que eles vão estar ali juntos. Então a gente tem aqui nosso bonequinho. Então inicialmente o que eu vou ter? Eu vou ter o meu carro, imagina que esse quadrado é um carro, tudo bem? Então no meu sistema eu vou ter carro mais pessoa. E aí ele fala o seguinte: cuja massa 810 colide com um poste parando bruscamente. Então, inicialmente eu vou ter aqui uma velocidade. Essa velocidade ela é para os dois, afinal eles estão andando em conjunto. E essa velocidade vale 30 km/h. Então vamos lá. Depois o que vai acontecer? O carro vai parar, ou seja, eu vou ter aqui o carro paradinho e eu vou ter que essa pessoa vai continuar em movimento. E ele quer saber exatamente essa velocidade para essa pessoa continuar em movimento. Então é mais ou menos essa sacada, ou seja, a velocidade dele vai ser uma incógnita, que é o que a gente quer descobrir. Deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer um sisteminha aqui melhor. Pronto. Então aqui eu vou ter só o meu carro. E aqui eu vou ter minha pessoa. E aí o que acontece? A velocidade da pessoa a gente não sabe, mas a velocidade do carro eu sei. Afinal ele está parado. Então vale 0. Beleza, então eu vou calcular qual vai ser essa velocidade dessa pessoa. Como que eu vou fazer isso? Simples, eu vou utilizar a relação da quantidade de movimento antes com relação à quantidade de movimento depois. Então vamos lá, como que eu calculo a quantidade de movimento antes? A gente lembra que é o nosso Q, né? Ou seja, a quantidade de movimento antes é igual ao nosso Q depois. Quem é antes?
Antes eu vou ter a quantidade de movimento tanto do carro quanto da pessoa. Ou seja, eu vou considerar que os dois são uma coisa só. Por quê? Porque eles têm a mesma velocidade. Tudo bem? Então, para simplificar a conta aqui, eu vou considerar um igual ao outro. Já depois eu vou ter a do carro, botar um tracinho, e a da pessoa. Nesse caso aqui, aí eu já vou ter que eles vão ser diferentes. Exatamente porque a velocidade deles é diferente. Certo? Então, vamos lá. A quantidade de movimento do carro mais a pessoa, lembra? O que é a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Então vai ser a massa do carro mais a massa da pessoa vezes a velocidade. Isso tem que ser igual a quem? Vou chamar o carro de C e a pessoa de P, tudo bem? Só para a gente poder se situar aqui e ficar mais simples. Senão vai ficar muito grande. Então a massa é do carro mais da pessoa. Isso vezes a velocidade. Já no outro, o que eu vou ter? Vai ser a massa do carro vezes a velocidade do carro. Vou botar um VC aqui. Mais a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa. Então vamos lá, vamos substituir. Massa do carro mais a pessoa é quanto? O carro é 810 e a pessoa é 90. Então 810 vezes 90, mais 90. E qual é a velocidade dos dois? 30. Como eu estou fazendo uma velocidade em km por hora, nesse caso não tem problema eu converter ela para metros por segundo, tudo bem? Eu posso fazer ela em km por hora. Só que a minha resposta, ela vai ser dada em km por hora. Então vamos lá. Massa do carro, 810. Eu sei que a velocidade do carro é zero. Por quê? Porque ele para, ó. Colide composto parando bruscamente. Já a pessoa, ela não vai parar. Então por isso que eu vou ter uma velocidade que é diferente de zero. 890 mais 90 vai dar 900. 810 vezes zero, isso aqui dá zero. Vou tirar aqui, pronto. Então eu tenho ali 90, está multiplicando, vai passar dividido. Boa noite, Camila. Então eu vou ter aí, dividindo esse cara aqui por 90, eu tenho 900 dividido por 90, isso aqui vai dar 10. 10 vezes 30, 300. Então imagina você na seguinte situação. Você está sem cinto e bate num carro a uma velocidade de 30 km por hora. Ou seja, aparentemente 30 km por hora não é nada. Mas como a quantidade de momento se conserva, ou seja, o carro vai ficar parado, mas você vai se deslocar com uma velocidade de 300 km por hora. Olha que absurdo. Essa velocidade aqui é suficiente o quê? Para te arrancar do vidro, né, te arrancar do assento, no caso, né, quebrar o vidro e poder até te machucar. Ou pelo menos o impacto vai ser muito grande. Né, porque qual é o grande problema, por exemplo, numa queda, quando a pessoa pula de paraquedas, base jump ou algo do tipo? O problema não é a velocidade com que ela vai atingir. O problema é a desaceleração. Ou seja, quanto mais rápido a pessoa desacelera, tudo bem, Camilo, sem problema. Então, aqui que a gente está resolvendo a questão 212. Tudo bem? Da apostila. Vou até ler para você de novo, vou só terminar o raciocínio aqui. E aí, qual é a ideia? O grande problema de uma pessoa se chocar com uma parede ou algo do tipo é que ela vai se desacelerar muito rápido. Então, isso é um problema muito sério. Né? Por isso que, às vezes, antigamente se utilizava tipo uma gelatina, um gel, algo do tipo, por exemplo, para aquele colete à prova de balas, né? Antes de utilizarem o Kevlar,
que é uma rede fibrada, eles utilizavam tipo um sistema gelatinoso. E isso faz o quê? Com que a desaceleração ela seja mais lenta. E aí você não tem um problema tão sério, né, com uma queda ou algo do tipo. É exatamente isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa, né, bate num carro. Então, bate na parede, né, bate em um poste. Então, o que diz aqui a questão? É um cara de 90 quilos com um carro de 810 andando a 30 por hora. O carro bate no poste, o carro fica, a pessoa vai. E ele quer saber qual a velocidade da pessoa. Então esse é o mesmo sistema quando a gente está andando de ônibus e o ônibus dá aquela freada. A gente vai andar para frente, né? Só que na diferença ali, a gente consegue andar para frente, então a gente consegue se desacelerar. Claro, dependendo se o ônibus não estiver cheio. Mas aí o que a gente fez? Analisamos a situação antes, onde eu tenho o carro e a pessoa andando em conjunto, a uma velocidade de 30, e analisamos o depois. Depois, o que acontece? O carro vai ficar parado e a pessoa vai começar a se mover. Então, a quantidade de momento antes é igual à quantidade de momento depois. A quantidade de momento antes eu vou considerar como um único corpo. Por quê? A pessoa e o carro são uma única coisa. Eles se movem juntos. Então, a massa vai ser a mesma, como se eu fizesse mv mais mv. Só que como v é igual, então eu posso acabar somando m, né? Botei em evidência, digamos assim. Então é como se eu tivesse um único corpo de 900 kg com uma velocidade de 30 km por hora. E aí eu vou ter o que? O meu carro vai ter uma velocidade zero e a pessoa vai ter uma velocidade Vp, que é o que eu quero descobrir. Multipliquei aqui, 900 dividido por 90, isso aqui vai dar 10. Né? Vai cortar o zero. 10 vezes 30, 300. Então é a mesma coisa que uma pessoa fosse jogada a uma velocidade de 300 km por hora. Ou seja, isso aqui não é muito diferente de acontecer. Um carro de Fórmula 1, por exemplo, tem uma massa de 784 kg. Né? Então você tem um carro aí que tem 810, não é muito distante, né? Facilmente os carros chegam aí a 1 tonelada, ainda mais se tiver mais gente no carro. Dúvidas? Perguntas, gente? Entenderam o raciocínio da questão? Camila, Maria, Vanessa? Show! Então, próxima questão que a gente tem é exatamente aquela questão que a gente viu do pêndulo, que eu cheguei a passar em um videozinho. Só não lembro se foi na última aula ou se foi na penúltima. Provavelmente deve ter sido na última, porque eu não devo ter lembrado na penúltima. Então ele fala aqui, ó. 8 esferas estão suspensas, sendo 4 das massas m igual a 150 gramas e 4 das massas m igual a 50, por um fio flexível, inextensível e de massa desprezível, conforme a figura. Se uma esfera de massa m se desloca com uma posição inicial e solta, ela colide frontalmente com um grupo de esferas estacionárias. Considere o choque entre a esfera perfeitamente elástica, o número n de esferas de massa m que se moverão é. Então vamos lá. A quantidade de momento ela se conserva. Então eu estou dizendo que a quantidade antes é igual à quantidade depois. Logo, como eu vou bater ele com a bolinha, eu posso estimar o quê? Que a velocidade de antes também vai ser igual à velocidade de depois. A única coisa que vai estar me diferindo aqui é a massa. Então, minha velocidade, vou botar um V maiúsculo para não parecer que eu estou falando vante. A velocidade antes é igual à velocidade depois. Então eu posso dizer que a massa de antes, deixa eu fazer aqui, vai ficar melhor, m antes vezes v antes, opa, botei raiz, não precisava, então eu vou ter a mesma coisa, que vai ser depois. Então, se eu considero que a velocidade de antes é igual à velocidade de depois, eu já posso estimar o quê? Eu já posso tirar ela da minha equação. Ou seja, esse cara aqui, ó,
ele é igual a outro cara. Né? Ou seja, eu não tenho nenhuma energia perdida, não tenho nenhum processo aí que está deteriorando nem nada. Então minha massa de antes, ela vai ser esse cara aqui que é 150. Logo, o que eu posso esperar? Eu posso esperar que a massa de depois também vai ser 150. Afinal, a massa ela tem que ser igual. E aí, vamos pensar direito o que está acontecendo aqui. Ó. Esse cara, ele vai jogar, transferir o momento dele para essa bola. 150, 150. Então, beleza. 150 vai transferir para esse cara. 150 vai transferir para esse cara. E aí o que acontece? Aqui eu tenho massas diferentes. Então qual é a ideia? A energia que está aqui no início, ela vai ser transferida para o meu final. Como eu tenho uma massa de 150 e aqui eu tenho uma massa de 50, eu posso esperar que a quantidade de esferas menores vão ser quantas? Né? Vão ser o quê? 3 vezes 50 gramas. Ou seja, eu vou ter 3 esferas pequenas. Se as esferas fossem iguais, a quantidade seria igual. Mas como elas têm massa diferente, então eu vou esperar o quê? Que 150, aqui também tem que se mover 150. Como eu só tenho massa de 50, então vão ser 3 esferas. Logo, a minha resposta é a letra C. Dúvidas, gente? Perguntas? Conseguiram entender? Maria, Vanessa, Camila? Foi? Conseguiram entender? Foi? Dúvidas? Bom, vamos lá então. Show. Então vamos lá. É, Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, ó, eu imagino que talvez vocês tenham um pouquinho de dúvida para poder aprender a ler gráfico. Mas lembra que uma coisa que eu informei lá no início das aulas, que leitura de gráfico é algo muito, muito importante? Então, é isso que a gente precisa ter exatamente agora. Né? Então, vamos analisar essa figura aqui. Ó. A figura mostra o gráfico das velocidades dos dois carrinhos, que se movem sem atrito por um mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Em torno dos instantes 3 segundos, os carrinhos colidem. Então, se a massa de um e a massa de 2, então eu posso comparar a massa deles sendo como. Então, como que eu vou analisar esse gráfico? Simples. Eu vou olhar o meu carrinho 1, e aí qual a velocidade que eu vou ter no meu carrinho 1? Ele está vindo com uma velocidade menos 2. O que significa uma velocidade menos 2? O que significa uma velocidade negativa? Significa que em vez de ele estar indo, ele está voltando. Tudo bem? Então, eu vou ter que o meu carrinho 1 ele está voltando. Em compensação, o meu carrinho 2 ele está indo. Então, deixa eu exemplificar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, meu carrinho, eu vou ter aqui meu carrinho 1, meu carrinho 2. Vou montar o mesmo esquema que eu tinha feito no outro. Uhum. Só para a gente poder entender direitinho o que está acontecendo.
Meu carrinho 2 ele tem uma velocidade positiva e ele está se movendo para frente. Por que positiva? Porque está acima do eixo X. A linha aqui, ó, ela está na linha do 4. Então eu posso estimar que essa velocidade ela valha 4. Em compensação, o meu outro aqui, ele vai ter uma velocidade na linha de baixo aqui, ó, menos 2. Então eu posso estimar que o carrinho tem uma velocidade menos 2. Então, minha velocidade ela vai ser 4 metros por segundo. Pronto. E a outra velocidade, ela vai ser menos 2. E aí como vai funcionar? Esse é meu antes. Depois que teve a colisão, como que ficou a colisão? Olha lá, a colisão ela vai correr quando? Quando eles mudarem a velocidade, ou seja, vai correr exatamente nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? Então, quando ele bater nesse ponto, repara que agora o carrinho 1 ele vai se mover para frente e o carrinho 2 também vai se mover para frente. Qual vai ser a velocidade depois desses carrinhos? Então, depois, a velocidade dele, ó, do meu carrinho 1, vai ser 3. Então, aqui passou a ser 3. A velocidade do meu carrinho 2 passou a ser 1. Pronto. Agora eu consigo resolver minha questão. Então, só para a gente poder pegar um pouquinho de espaço, carrinho 2 ele fala que é M2, carrinho 1 ele fala que é M1. Então, quantidade de momento antes é igual a quantidade depois. Então, eu vou ter ali, ó, inicialmente eu vou ter o meu, peraí, Q1 mais Q2 é igual ao meu Q'1 mais Q'2. Então, minha massa 1, velocidade 1, né? Fazer o mesmo esqueminha que a gente já fez da outra vez. Massa 1, peraí, isso aqui vai ser minha velocidade 1, na verdade. Mais massa 2, velocidade 2, massa 1, velocidade 1, massa 2, velocidade 2. Então, moral da história, fiz a mesma substituição que a gente já havia feito, só que agora, repara, eu já tenho minha velocidade V2, né? Eu tenho a minha velocidade V1, eu tenho a minha velocidade V2', e eu tenho a minha velocidade V1', de antes e depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou só substituir os valores. Então vamos lá. Quem é a minha velocidade V1? É menos 2. Então eu vou botar com sinal e tudo. Lembra que o sinal faz diferença? Então vai vir com sinal. Quem é a minha velocidade V2? 4. Quem é a minha velocidade V1? 1', é 3. Quem é a minha velocidade V2? Linha, no caso, 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo que tem M para um lado, todo mundo que não tem para o outro lado. Né? Vamos organizar essa feira aqui. Ó. Então vamos lá. Acho que não vai fazer muita diferença. Esse cara está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado. Então deixa eu substituir aqui. Aqui vai ficar menos 2M1. Né? Vamos simplificar. Aqui vai ficar 4. Opa. 4. Aqui vai ficar 3. E aqui não vai ficar nada. Vai ficar 1. Pronto. Deu uma simplificadinha. Todo mundo que tem M1 eu vou passar para a direita.
para poder ficar positivo, né? Então esse cara vai vir para cá. E o meu M2, ele vai passar para o outro lado como negativo. Então, fiz a inversão. Agora é só fazer o quê? Subtração. M2, 4M2 menos M2, 3M2. 3M2 menos 2M2, 1M2. Ou, desculpa, M1. Então, eu posso dizer que a minha massa M1 ela vai ser 3 vezes a massa M2. Ou seja, olhando nossa resposta aqui, ó, deixa eu só botar a resposta. Eu vou ter o quê? Ó, eu tenho que 3M2 igual a M1. Repara que eu tenho aqui, ó, se a pessoa se confundir, ela pode marcar ou a letra A ou a letra B. Ó. 3M1 igual a M2. Não é, né? É a nossa letra A. Ó. M1 é igual a 3M2. Então, achamos nossa resposta. Essa é a resposta letra A. Dúvida, gente? Perguntas? Maria, Vanessa, Camila? É bem tranquilo na hora de resolver, né? O único detalhe é o que? A gente ficar atento a esse sinal. Nesse caso, ele poderia ter dado como se fosse algo assim, ó, em que eu tenho que dois vão se colidir na mesma direção e depois vão andar na mesma direção. Então, o cara vai ser negativo. Ou ele poderia ter dado na forma de um gráfico. Né? Então, o cara que está aqui embaixo, ele vai ser o meu cara negativo. Exatamente essa ideia que eu vou ter aí. Então, vamos ver se tem mais alguns exercícios. Deixa eu ver aqui algo mais interessante com que a gente possa analisar. Aqui tem força, compressão máxima da mola. Tá, algumas relações que a gente pode fazer com energia. Por enquanto a gente não vai trabalhar com esse cara. Força gravitacional também a gente não vai trabalhar com ele. Tô vendo aqui mais uma questão. Não. A princípio, de exercícios seriam esses. Né? Imagino que a gente tenha feito um exercício aqui. Eu acho que pelo que a gente viu exatamente essa parte de quantidade e momento. Então, vamos seguir com o conceito. E aí, a gente viu a quantidade de momento, linear no caso. A gente vai começar a ver também outro ponto muito importante, que é a quantidade de momento angular. Isso aí eu passo rapidinho, qualquer coisa a gente dá uma revisada na próxima aula. Isso não faz tanta diferença. Ou melhor, vamos ver o que é centro de massa. O que é o centro de massa ou barra centro de gravidade? O centro de massa ou centro de gravidade nada mais é do que um ponto onde é como se eu pegasse um objeto e fosse considerar ele como um único ponto, onde toda a massa estaria concentrada, ou seja, onde ele estaria em equilíbrio. E isso é o que a gente chama de centro de massa. Então, o centro de massa é o centro, é o ponto no corpo onde podemos considerar que toda a massa está concentrada. Ou seja, se o corpo for apoiado nesse ponto, ele permanecerá em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu sei o centro de massa de um corpo e eu apoiar exatamente naquele ponto, eu consigo equilibrar aquele objeto. E isso é muito importante porque, quando eu sei o centro de massa de um objeto, por exemplo, quando eu pego um objeto e arremesso ele, por mais caótico que possa parecer o movimento desse cara, ele não vai ser caótico, ou seja,
ele vai se guiar com base no centro de massa. Então imagina que eu tenho essa barra e eu arremesso esse bastão. Então, por mais caótico que ele possa parecer, né, na verdade, o centro de massa dele vai seguir como se fosse uma parábola. Ou seja, como se eu estivesse pegando um objeto pontual e estivesse arremessando esse objeto pontual, né? Estivesse fazendo aí um lançamento oblíquo, digamos assim. Então, o mesmo serve quando a pessoa ela vai se equilibrar em algum objeto ou algo do tipo. Né? Como que a pessoa consegue se equilibrar em uma única ponta no pé? Exatamente devido ao seu centro de massa ou seu centro de gravidade, sua linha de gravidade. Então repare que aqui a pessoa consegue se equilibrar de cabeça para baixo, ela consegue se equilibrar com o pé só, exatamente por quê? Porque o centro de massa dela, o centro de gravidade, está alinhado com o apoio dela. Ou seja, o centro de massa está entre as pernas. Né? O centro de massa está na cabeça, o centro de massa está apoiado no pé. Então, como ele está alinhado em um ponto ali, né, que está no centro da pessoa, a pessoa ela consegue se equilibrar. Caso não esteja alinhado, o que vai acontecer? A tendência é que esse corpo acabe caindo ou quebrando. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro que a gente vê. Deixa eu ver. Quando a gente vê, por exemplo, aqueles caminhões na estrada e eles tombam, né? Ou seja, imagina lá, a gente vê esse evento aqui, ó, em que o caminhão ele está andando o caminhão ele está andando na estrada e aí vem uma rajada de vento e aí vem uma rajada de vento na lateral desse carro e aí o que acontece? Esse carro acaba, ou esse caminhão, né? No caso isso acontece mais com o caminhão, ele acaba tombando na estrada. Mas por que acontece que o caminhão ele tomba assim do nada? Significa o quê? Que o centro de massa dele não está alinhado com as rodas. Ou seja, não vai estar no centro desse eixo dele. E aí isso pode ter um problema muito sério, que pode acabar fazendo com que ele tombe. É exatamente o que eu tenho nisso aqui, ó. Não era isso que eu queria, não. Vou ver se eu acho uma figura melhor, porque eu não queria esse preto. Mas repara ali, ó. Se eu pegar um caminhão e colocar, digamos que eu sou um cara que trabalha com mudanças, né? E aí o que acontece? Digamos que eu resolva colocar todo o peso alinhado de um lado só. Né? Eu desejo organizar, eu organizo tudo direitinho, né? Só que eu boto tudo alinhado de um lado só. Qual é o grande problema disso? Na primeira figura, a gente vê que o peso está mais alinhado para o pneu esquerdo do que para o pneu direito. Ou seja, se ele tiver alguma curva, alguma inclinação, algo do tipo, né, uma curva mais fechada, isso vai fazer o quê? Com que o centro de massa desse cara se desloque para um lado. E aí o que acontece? Ele vai acabar tendendo a tombar. Então o caminhão ele pode vir a cair exatamente devido a esse mau posicionamento do material que está ali dentro. Então, quando o cara vai colocar lá o material, né, o produto que ele vai carregar, ele tem que tomar cuidado exatamente com isso, para evitar que, por exemplo, o caminhão não tombe. Né? Porque qualquer coisa, se essa força, se ele desalinhar um pouquinho, ele pode acabar tombando e pode acabar caindo. E isso é um problema muito sério. Ó. A gente tem até aqui, ó, um exemplo quando o caminhão, digamos aquele caminhão de gasolina, ele vai fazer uma curva. Né? Quando ele vai fazer uma curva, o que ele tem ali dentro é líquido. Então imagina que o cara vai fazer uma curva, o que vai acontecer? Esse líquido ele não vai ficar parado, ele vai tender a se deslocar para o lado. E aí nisso que ele se desloca para o lado,
eu posso ter um problema muito sério que eu posso mudar esse centro de massa. E nisso que eu mudo esse centro de massa, eu posso fazer com que esse caminhão aí de combustível ele acabe tombando. Por isso que é perigoso, né, se trabalhar com combustível, essas coisas, ou com líquido, né? Tanto que tem um limite de velocidade que deve ser respeitado. Não só da pista, mas fisicamente, né? Porque senão, ó, ele faz a curva, eu vou ter esse cara, e esse cara pode acabar fazendo ele tombar. É, né? Um problema muito, muito sério. Então, basicamente, como que eu calculo esse centro de massa? Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma figurinha interessante para a gente poder analisar. Ah, isso serve também com relação a navio, tá? Quando a gente vê aqueles navios cargueiros, né, se ele não tiver com o centro de massa dele bem alinhado, pode ocorrer o quê? Dele tombar e todas aquelas cargas que ele tenha pode cair no mar. Tem várias imagens, né, que mostram aí o cara tombou um pouquinho e aqueles containers começam a cair. Né, exatamente aqui, eu vou botar mais uma figurinha. Ih, já está bem cheio de figurinha. Mas eu vou botar aqui, ó, bem no cantinho do navio, né? Ele pode acabar tombando. Mas aí como que a gente calcula esse centro de massa? O cálculo do centro de massa ele é feito através de uma média. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que ser sempre um ponto de referência. Então, o primeiro passo eu tenho que ter o meu ponto 00, o ponto onde eu vou iniciar meu cálculo. E aí, qual é a ideia? Digamos que eu tenho vários corpos. Então, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a massa desse corpo e eu vou pegar a distância x desse corpo, ou seja, a distância do meu ponto de referência, deixa eu ver aqui se eu acho, até a extremidade, né? Qual o tamanho desse cara. Deixa eu ver, acho que tem aqui, ó. Uhum. Acho que talvez fique um pouquinho mais fácil de visualizar. Tá, uhum. Deixa eu ver. Aqui. Então, esse cara eu vou fazer a conta para o meu eixo x e para o meu eixo y. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês uma ideia mais ou menos disso. Imagina que eu tenho uma figura como essa, que é um T, pode ser uma viga em T, né? Existe estilo dessa viga para construção civil, onde ele tem lá um tipo de carga e tudo mais. E aí o que está acontecendo? Se a gente for olhar aqui a viga, o que ele fez? Ele separou em dois caras, em um bloco 1 e o bloco 2. Mais ou menos isso que ele está fazendo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar um ponto de referência. Ou seja, quem vai ser o ponto de referência? Esse carinha aqui, ó. Vou botar como uma bolinha aqui. Então, quando ele calcular o centro de massa desse cara, ele vai calcular o centro de massa com base naquele ponto, ou seja, como se fosse tipo uma coordenada de batalha naval. Então, o centro dele vai estar onde? Vai estar 2 passos do canto e 2 passos ali, né, para frente. Mais ou menos isso que ele vai fazer. E como um jogo de batalha naval, ele precisa fazer essa distância para o eixo x e para o eixo y. Ou seja, meu ponto x e y, onde nesse ponto eu vou ter um 0, 0. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês. Seria ali meu ponto de referência. E aí o que vai acontecer? Ele divide em dois blocos, ou seja,
Então ele vai dividir em dois blocos, o meu bloco 1 e o meu bloco 2. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma simplificada nesse cara. Então, como que vai funcionar? Ele fez aqui só para a conta do y, mas não tem problema. Só para a gente entender. A conta ela vai ser o quê? Ela vai ser a massa vezes a posição do centro de massa, mais a massa vezes a posição dividido pela massa. Ou seja, ele pegou aqui, ó, a posição, ele quer saber a posição do eixo y. Então, nesse cara aqui, ó, ele tem 15 centímetros, o centro de massa dele vai estar na metade, ou seja, vai estar aqui, onde ele botou o tracinho. Então, 15 dividido por 2, eu vou ter ali 7,5. Então, significa o quê? Uma massa, ele vai pegar aqui a massa desse cara, vezes essa distância. Então, eu vou ter ali a massa e a distância, que ele acabou botando diferente. E aqui eu vou ter a massa do meu outro bloquinho. Então, o centro de massa desse outro cara aqui, ó, ele vai estar nessa linha aqui do meio. Né? Ou seja, vai estar exatamente aqui. Então, a distância aqui de baixo até aqui em cima vai ser quanto? 15 mais 2,5, ou seja, 17,5. E aí eu vou multiplicar pela massa. E no final eu divido pela massa dos dois. Conseguiram mais ou menos entender o que eu estou querendo dizer? Maria, Vanessa, Camila. Pegaram mais ou menos como que é a ideia? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu faço aqui para vocês. Talvez, fazendo a conta, possa ser um pouquinho melhor. Então, ó, o centro de massa eu sempre vou calcular para o meu eixo x e para o meu eixo y. Então, vai ser isso aqui, a forma. Eu vou calcular para o y, depois eu calculo para o x. Então, para calcular o centro de massa, ele divide o bloco 1 e o bloco 2. Então, aqui, ó, eu vou ter exatamente o meu bloco 1 e o meu bloco 2. Né, se a gente for olhar. E aí eu vou considerar, por exemplo, que a massa deles vai ser, sei lá, 10. Beleza, cada um tem uma massa de 10. Então a minha fórmula vai ser esse cara aqui. Então eu posso dizer aí, ó, que meu M1 é igual a meu M2, que vale 10. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber aonde fica o centro de massa de cada uma dessas peças aqui, ó. Cada um desses bloquinhos aqui. Então, esse carinha aqui, ó, né, se eu for pensar no retângulo, o centro de massa do retângulo está no meio dele. O centro de massa sempre vai estar no meio do corpo, caso ele seja homogêneo, mas a gente sempre vai trabalhar ele como homogêneo. Então, se eu tenho um bloco de 15 centímetros, eu posso dizer que o centro de massa desse cara, ele vai estar onde? Ó? No meu eixo x, ele vai estar uma distância 5 mais metade de 5, ele vai estar 7,5. Isso no meu eixo x. Deixa eu botar aqui, bloco 1, ou melhor, bloco 2. Então, no meu eixo x, lembra, esse ponto aqui é meu ponto 0, 0. Então, eu tenho que fazer a distância daqui até aqui. Então, ó, 5 mais metade desse cara, 7,5. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu eixo y. Meu eixo y vai ser o quê? 0 até a metade. Então, isso é 15 dividido por 2, 7,5 também.
Então ele vai estar 7,5 e 7,5. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o do meu bloco 1. Então, eu vou botar aqui, meu bloco 1. O meu eixo x, ele vai estar aqui também no meio. Então, como ele vai estar aqui no meio, também vai ser 5 mais 5, 7,5. Já no meu eixo y, ó, ele vai estar 15 mais a metade desse cara aqui, ó, 5 dividido por 2, ou seja, 15 mais 2,5, 17,5. Conseguiram entender, Vanessa, Camila? Conseguiram entender basicamente como que eu calculei o meu eixo x, o meu eixo y de cada um desses caras? Eu fiz a distância do meu ponto de referência até o eixo central aqui desses caras. A partir daí, para eu poder calcular o centro de massa, é só eu substituir na fórmula. Ou seja, calculando, por exemplo, o meu eixo x e o meu eixo y, vou botar aqui, agora a gente já não precisa mais dessa figura. Então eu vou botar o seguinte, ó. Bem que... Eita, peraí. Então eu vou calcular primeiro o meu eixo x, depois eu calculo o meu eixo y. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar a distância e vou multiplicar pela massa, que é 10. Então no meu eixo x vai ficar... Meu eixo x eu tenho lá o bloco 1, vai ficar ó, m1 vezes x1 mais m2 vezes x2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo pela soma das massas. Ou seja, eu estou botando a massa e depois eu vou estar tirando a massa. Então vai ser m1 mais m2. Em resumo, é isso aqui que eu estou calculando. Aqui ele botou 3, mas pode ser 3, 4, 5, ou seja, eu vou fazendo isso para todos os valores. Então, como que vai ficar? Meu M1, ele vai valer 10. Meu X1, que é a posição 1, vai valer 7,5. Meu M2 vai valer 10, X2 também vai valer 7,5. Dividido por 10 mais 10, 20. Então, eu vou ter aqui, ó, 7,5 vezes 10, 75, mais 75. Esse cara, então, vai ser igual a 150 dividido por 20, ou seja, vai dar 75, né? 7,5. Ou seja, a distância desse cara vai continuar sendo 7,5. Então, o centro de massa continua sendo aqui no meio. Agora eu tenho que ver no meu eixo y para onde ele vai ser. Então, a conta é exatamente a mesma. Só que, nesse caso, eu vou fazer a conta com o meu eixo y. Vou pegar os dados do meu eixo y. Então, em vez de eu estar calculando o meu x, eu vou estar calculando o meu y. Então, vamos lá. 10 é a massa, minha distância em y agora é 17 e a outra 7,5. Então, aqui vai ficar 175 mais 75, 175 mais 75, 250. Dividido por 20, então eu vou ter 250 dividido por 20, 12,5. Então, eu vou ter que meu centro de massa é 12,5. Ou seja, se eu fosse pegar esse cara e tentasse achar o centro de massa dele, se eu fosse equilibrar ele com o dedo, né, para ele poder se equilibrar, eu poderia dizer que o centro de massa desse objeto
ele vai estar posicionado aqui, ó, na minha posição x12,5, vou botar aqui, ó, ela estaria na posição 12,5, 7,5. Ou seja, ela estaria aqui olhando para a minha figura, imaginando que aqui é o 00, 7,5 ela vai estar mais ou menos aqui no meio, no meu eixo Y, 12,5 ela vai estar um pouquinho mais para cima, então ela vai estar mais ou menos por aqui. Ou seja, meu centro de massa, ele vai estar posicionado nesse ponto. Dúvidas? Conseguiu entender, Vanessa, Camila? Qual a ideia do centro de massa? Foi? Então, a ideia, assim, ela é um pouquinho chata? É um pouquinho chata, um pouquinho trabalhosa, realmente. Mas, assim, ela não é difícil. Ou seja, ela não é tão difícil de fazer, porque você sabe a posição, você calcula ali o cara, calcula tudo direitinho. Então, como atividade para casa, eu vou pedir para o seguinte, para calcular o centro de massa desses pontos. Repara que aqui, ó, ele vai ser bem mais simples. Ó, eu já sei que minha massa M1 ela vale 2, já sei que minha massa M2 vale 3 e a massa M3 vale 5. Então, qual é a posição do M1? 0, 0. Qual é a posição do M2? 1, 2. Qual é a posição do M3? 4, 1. Só jogar nas fórmulas e resolver. Não tem mistério. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas, Vanessa? Camilo, se estiver vivo? Então a atividade para casa fica como essas atividades, essa questão, né? Vou botar uma questão só, porque ela é um pouquinho mais chata, a gente tem que dar uma olhada com um pouco mais de calma. E é isso aí, a gente continua nas próximas aulas. Certo? Então, por hoje é só.